Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui no meu cenário natalino, montamos a árvore por esses dias e tô nesse cenário para compartilhar com vocês algumas ideias de tradições de Natal que vocês podem começar neste ano. E eu quero fazer uma lista com essas ideias porque tradições são coisas muito importantes e elas vão ter muito a ver com a nossa família. Então, por isso, tem algumas tradições que não dá pra gente simplesmente querer implementar de qualquer maneira, porque elas têm que nascer muito daquilo que já está sendo construído na nossa casa. Mas, por outro lado, nós intencionalmente podemos começar coisas que serão boas e significativas para nós. Então, as tradições, se você olha para uma família, a família do meu marido, por exemplo, há mais de 30 anos, eles se reúnem no dia 1º de janeiro para passar o dia juntos. Então, a gente vai fazer brincadeiras juntos, tem amigo secreto. Eu acho isso maravilhoso. Mas talvez se a sua família tem um ano, né, você acabou de casar, você pensa, nossa, mas eu não tenho essa bagagem pra fazer esse tipo de tradição, esse tipo de ritual. Mas pensa que a família do meu marido, que hoje em dia se reúne aí, uma vez por ano, vem gente de tudo que é cidade, há mais de 30 anos, de geração em geração a família tem se reunido, pensa que alguém lá atrás teve a ideia de começar. Então, as tradições falam muito sobre pertencimento, sobre história, e mesmo que você não tenha uma super história, mesmo que você venha de uma família desestruturada, assim como eu, e por isso a minha família não era de tradições, porque tava tudo muito fora do lugar, sabe? Mas você pode começar essas tradições nesse período tão especial que é o Natal. Claro que o Natal não é sobre árvore, o Natal não é sobre presente, mas nós podemos celebrar o nascimento de Jesus colocando elementos bons e significativos na nossa rotina para marcar esse período tão festivo, tão alegre e aproveitar que tudo ao nosso redor está propício, né, a essa alegria, e a gente pode colocar aí dentro de tudo isso, o verdadeiro significado do Natal nas nossas casas, nos nossos corações, mas também na nossa rua, no nosso trato com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, sem mais falação, bora lá para nossa listinha de tradições que você pode começar a implementar na sua casa. A primeira delas é tirar uma foto de Natal em família. E se você não tem a sua própria família, você pode tirar uma foto sozinho. E aqui eu já digo pra vocês que, peraí, que a foto não é a tradição, a foto vai servir a um propósito. Mas eu já digo pra vocês que muita gente hoje em dia faz ensaios de Natal, vão no estúdio, eu acho muito bonito, mas nós não podemos transformar tradições de Natal em coisas comerciais, no sentido de que, se eu não tenho dinheiro para contratar um estúdio, para contratar um fotógrafo, para ter o lookinho tudo igual, toda a família combinadinha, eu não vou tirar uma foto, né? Então, a ideia é tirar uma foto em família e a gente ainda vai fazer a nossa, vai ser super simples, provavelmente no pé dessa árvore aqui. Mas a ideia é que você registre a história da sua família e use essa foto para enviar um cartão postal para seus amigos e familiares que moram longe. Hoje em dia, por causa da internet, a gente acaba fazendo muitos amigos de outros estados, de outros países, e as nossas relações ficam puramente no online, naquilo que é imaterial. E eu acho que nessa época do Natal, mandar um cartão postal é algo super barato, porque você manda ali no modo de carta pelo correio, então fica assim, R$2, R$3 para você enviar, e assim você consegue mandar vários, e é uma maneira de tornar material aquele laço que você só tem online com alguém. E também é uma maneira de, ano após ano, as pessoas receberem uma foto da sua família, né? E verem a evolução aí, novos membros chegando. Então eu acho essa tradição simples. Pode ser muito barata, porque você pode tirar uma foto em casa. De novo, não sinta que essa cultura de fazer ensaios num lugar específico é um impedimento para você. Eu, por exemplo, não tenho condições de fazer isso, de tirar foto num lugar profissional. Não vamos comprar roupas novas para tirar fotos, mas nós queremos fazer isso e mandar cartões postais para os nossos amigos de longe. Eu acho que vai ser muito especial. E claro, né, você coloca uma mensagem de Natal falando de Jesus aí nessa época. A segunda tradição tá bem famosa e eu acho muito legal, que é fazer um calendário do Advento. O que é Advento? É esse tempo de preparação até a chegada, né, até o nascimento
de Jesus Cristo. Então, você pode começar esse calendário de advento com a sua família, fazendo essa contagem até o Natal, para que você prepare o coração, para que você reconte com a sua família, encene com a sua família, incorpore com a sua família a história do nascimento de Jesus. Tem muita gente que não gosta mais do Natal porque diz que é tudo comercial, é uma data só para você gastar, mas o advento é uma maneira pela qual você pode, como eu disse, encarnar, encenar, passar essa história no seu verdadeiro significado. Então tem vários calendários de advento disponíveis, mas a ideia é que todos os dias você tenha uma meditação bíblica, um texto bíblico, uma reflexãozinha que tenha a ver com essa preparação para o Natal. E geralmente nos calendários de advento infantis também tem uma atividade para você fazer. Pode ser tirar uma foto de Natal, aí todo dia vai ter uma atividade. Pode ser também escrever um cartão, fazer biscoitos de Natal. Então você pode colocar atividades aí junto com essas histórias, com esses versículos, com essas reflexões bíblicas que vão preparar o seu coração e o coração da sua família para o Natal. Quando eu montar o calendário de advento daqui de casa, eu compartilho com vocês. Eu falei aqui em biscoitos de Natal e eu acho que essa é uma super tradição. Nos outros anos que eu tentei fazer biscoitos de Natal aqui em casa, deu errado. Mas dessa vez vou tentar de novo, vou seguir uma boa receita. E eu quero muito fazer biscoitos de Natal porque eu acredito que é um momento que você pode literalmente botar a mão na massa com criança. Isso é muito bom. E eu gosto muito dessa ideia de fazer algo com as próprias mãos. E também eu gosto da ideia de dar sabores, texturas, cores, cheiros a essa estação. Então, muito de tradição tem a ver justamente com a gente explorar todos os nossos sentidos, né? Então não é só uma luzinha, uma decoração, mas também o cheirinho de biscoitos assando, colocar a mão na massa, o sabor daqueles biscoitos. Então isso vai construindo essa atmosfera de tradição. E tradição, gente, tem muito a ver com pertencimento, com contar a história da sua família. E, atrelado a essa tradição de fazer biscoitos de Natal, você pode comprar saquinhos transparentes e fazer aí várias fornadas para entregar, e aí a gente entra na próxima tradição, para entregar biscoitos de Natal. Você pode escrever mensagens ou versículos à mão ou imprimir para entregar para os seus vizinhos e amigos, pessoas mais próximas. Quando a gente fala de evangelismo, nós pensamos muito em ir às nações, né? Ou então, eu vou pro sertão. O pessoal tem esse negócio com o sertão, né? Ou então, eu vou para um país aí super longe. Mas a gente esquece muitas vezes que os nossos vizinhos não conhecem a Jesus. E nessa cultura de individualismo em que nós vivemos, é muito difícil a gente fazer amizade com os vizinhos. Às vezes a gente passa anos e anos e anos morando num lugar e a gente não conhece o nosso vizinho da frente, o nosso vizinho de trás. E esse momento de Natal é um período em que as pessoas estão mais abertas a olhar para o outro, a ouvir uma palavra de outra pessoa. Então, ao invés de você desprezar o Natal, dizer, é tudo comercial, você pode aproveitar que as pessoas estão um pouquinho mais abertas e oferecer, né, algo que você fez com as suas mãos. Você pode escrever textos bíblicos, escrever mensagens, para que isso seja uma portinha de entrada. Se você nem conhecia o seu vizinho, você vai lá, entrega um saquinho com biscoitos de Natal e uma mensagem, e agora você vai ter uma portinha, né? Você vai fazer um ato de gentileza, um ato de bondade, e isso pode abrir um caminho para que você converse mais com esse vizinho, para que você consiga, de fato, evangelizar esse vizinho, para que você consiga socorrê-lo em suas necessidades. Esse é um chamado do cristão. E às vezes, do nada, você levar alguma coisa na porta do seu vizinho, fica meio esquisito. Mas nesse período de Natal, não é tão estranho assim. Então você pode aproveitar essa época, essa estação, para criar um solo fértil para o florescimento de boas práticas cristãs, como a hospitalidade, como a evangelização. Então, pense nessas tradições de Natal, de novo, como maneiras de encarnar, de experimentar o reino de Deus, né? Então isso muda a maneira como a gente vive esse tempo. Uma próxima tradição que eu quero começar esse ano, na verdade era uma super tradição que eu tinha quando solteira, mas agora que o Timóteo já fez 2 anos e a gente já tem começado a assistir desenhos, a dar telas pra ele, eu quero muito assistir filmes de Natal em família, ou pelo menos o Timóteo e eu. Os horários do Pedro são um pouquinho mais difíceis, mas eu quero realmente colocar Natal em tudo aqui em casa, inclusive nas coisas que a gente assiste. Tem vários filmes infantis que eu acho maravilhosos, que eu vou assistir
com o Timóteo, vou fazer uma pipoca, assar uma fornada de biscoitos de Natal pra gente comer juntos, pra gente assistir. Tem vários filmes legais. Eu acredito que ele não vai assistir um filme inteiro ainda, ali 2 horas de filme, mas quem sabe aí a gente não assiste um filme aí meio à prestação, né? Então eu quero muito assistir filmes de Natal em família. Eu acho que é o momento de sentar ali todo mundo e é um entretenimento, mas um entretenimento muito bom e que vai dar, vai construir, vai nos ajudar a construir essa atmosfera de Natal na nossa casa. A próxima tradição eu quero muito começar esse ano, inclusive hoje eu quero encaminhar essa tradição, que é fazer meias de Natal. Sabe aquelas meias que a gente vê, especialmente em filmes americanos, que a gente pendura, inclusive, na lareira, com as iniciais da pessoa? E a ideia é que você coloque pequenos presentinhos ali dentro, ao longo desse tempo de preparação para o Natal, que você coloque pequenos agradinhos, um doce, alguma coisinha que a pessoa goste, né? De que a pessoa goste. Então, a ideia é essa. E tem muita gente que é muito contra presentes, coisas materiais no Natal. Mas eu gosto muito, vou já falar dos presentes, mas eu gosto muito da ideia dos presentes, sabe? Claro, Natal não é sobre presente, a gente tem que falar com as nossas palavras, compartilhar do evangelho na nossa casa, para que de maneira alguma o Natal seja sobre ganhar coisas. Mas eu acho muito legal nós trabalharmos a nossa generosidade e o nosso olhar para o outro nesse período. E eu gosto da ideia das meias de Natal porque não são super presentes. Não é tipo, eu vou comprar aqui uma coisa super cara para você, né? Não necessariamente. Eu lembrei de você. Então, eu tava no centro esses dias e eu vi várias cartelas de adesivo. Aí eu já tô pensando em colocar adesivo lá na meia de Natal do Timóteo. Comprei umas canetinhas baratinhas, R$ 4, baratinhas mesmo. Pensei em colocar lá também. São coisas que ele vai gostar muito. Tem várias coisas pequenininhas, até bobinhas, que eu amaria ganhar também, sei lá, esmalte. Coisas mais simples que você pode ir colocando lá na meinha das pessoas da sua família e que eu acho que é um cuidado. E esse período de Natal, nós lembramos que o Senhor olhou para nós, que o Senhor foi abundante, generoso, dando o seu filho. Então, eu acredito que esses pequenos presentinhos, esses pequenos mimos, digamos assim, lá na meia de Natal, são uma maneira também de encarnar essa realidade, né? Do Deus generoso, do Deus pródigo que nos deu o seu filho. Será que ele não nos dará graciosamente com o seu filho todas as outras coisas? Então, nosso Deus é um Deus que nos abençoa abundantemente. E de maneira alguma eu tô falando aqui de teologia da prosperidade, pelo amor de Deus. Na verdade, a vida com o Senhor, né? Cada dia que Ele nos dá é uma dádiva abundante vinda das suas mãos. E nós podemos abraçar cada uma dessas boas dádivas que Deus nos dá. E esses pequenos presentes são lembranças de que, olha, eu vi isso aqui, eu lembrei de você. Você gosta disso aqui, por mais simples que seja. Então eu quero muito fazer as nossas meias de Natal, que não vai ser meia, vai ser um saquinho. Mas aí depois vocês vão ver nos vlogs como é que vai ficar. E aí não sei onde é que eu vou deixar, né? Porque o Timóteo vai pegar. Mas aí eu vou deixar em algum lugar pra gente ir colocando pequenos mimos. E aí a gente abre no dia 25 de dezembro. E aí a gente vem para os presentes. E, de novo, isso pode ser até meio polêmico, tem gente que não gosta da ideia de dar presentes no Natal, mas eu acho que é um momento pra gente exercer a nossa generosidade também, né? Então não é que, vamos consumir, até porque não tem a ver com o valor mesmo do presente, né? O valor monetário, mas você pensar na pessoa, exercer a sua generosidade, então presentear aqueles que estão perto, presentear de repente pessoas que não têm condições de ter algo, né, nesse momento. Eu fico pensando muito num trecho do livro Mulherzinhas. No começo do livro é bem essa época natalina. E as meninas, elas não têm muito dinheiro, mas elas fazem um café da manhã de Natal. E aí é um café super simples, mas elas estão super ansiosas por esse café da manhã de Natal, porque é a refeição que elas têm. E antes de tomar o café da manhã, elas vão, na verdade, a mãe dela foi visitar uma família. Uma família muito pobre, que não tinha nem cobertores, né? Num período ali muito frio, elas não tinham nem com que se cobrir. Uma família muito pobre mesmo. E aí a mãe delas chega em casa, diz que foi visitar essa família, e ela diz assim: eu quero propor a vocês
que nós juntemos aqui todas as coisas do nosso café da manhã de Natal e que a gente dê pra essa família. E aí a gente come qualquer coisa, a gente come pão e água aqui e a gente dá as nossas coisas pra essa família, né? Então, eu fico pensando muito nisso, que o Natal, né, esse período que as pessoas estão mais abertas a fazer algum tipo de caridade, que a gente não pense nesse período como um período de fazer caridade barata, né? De um período como desencargo de consciência. Passei o ano fazendo coisa ruim, vou dar algo pra alguém que tá em necessidade pra, né, um desencargo de consciência. Mas esse período de ser abundante, de ser generoso, de olhar pro outro. Claro, a gente faz isso por causa de Jesus e não para satisfazer algum tipo de anseio nosso de querermos ser pessoas melhores. E aí a tradição é justamente os presentes. Eu acho que pensar na outra pessoa. Meu marido é super difícil de dar presente pra ele. Então eu pensar aqui, ficar de olho nas coisas e dar algo que vai ser bom pra ele é algo muito especial desse período de Natal. E uma próxima tradição é aquela que a maioria das pessoas já tem aí nas suas vidas, que é uma ceia de Natal. Aqui em casa eu acredito que a gente vai fazer uma ceia no dia 24 aqui e um almoço na minha sogra no dia 25, né? E esse período de realmente fazer uma comida mais elaborada, de decorar a casa, botar ali os melhores pratos na mesa. Se você me acompanha, você sabe que todo dia é dia de botar os melhores pratos em cima da mesa, mas a ceia de Natal, para a maioria de nós, vai ser o ápice do jantar, né? Vai ser o momento em que todo mundo coloca a mão na massa. Tem sempre lá a prima que faz o pudim, tem o pavê não sei de quem, tem a farofa da tia tal, que é super famosa. Então esse é um período de agregar as pessoas. E por mais que essa seja uma tradição a mais batida de todas, aqui com toda certeza, né, com quase toda certeza, você faz aí na sua casa, porque eu não tinha quando eu era criança, então não é todo mundo que tem, né? Mas eu quero te convidar a olhar para esse dia com alegria, porque geralmente é um dia que a gente passa o dia trabalhando, fazendo 1000 comidas, e geralmente é um dia de estresse. Então eu quero te convidar, a gente ainda tá em novembro, a pensar nesse dia com alegria, a se preparar, a se antecipar. A gente fala muito de planejamento aqui no canal, para que esse dia não seja um dia de estresse. Seja um dia de você dividir as tarefas e organizar uma festa, né? Uma festa mesmo, um dia de celebração para sua família, para os seus, especialmente tendo em vista Cristo, né? Então, que esse seja um dia de celebração e não de estresse. E olha que eu sou uma pessoa que se estressa muito fácil. E junto com a ceia, né? O dia seguinte, uma coisa que eu quero muito fazer nesse ano é um café da manhã de Natal, fazer um bolo especial assim de chocolate para o café da manhã de Natal. Ali a gente sempre brinca, né, que o Natal, as festas de fim de ano, são um período que a gente não faz dieta, que a gente passa da linha, né, e realmente a gente come muitas coisas que normalmente a gente não comeria todos os dias, né, que nem é saudável comer todos os dias, mas eu acho que essa abundância também na comida, não no exagero, mas essa celebração de comer coisas que de repente a gente não come todo dia, elas têm o seu lugar ali no Natal, então eu quero fazer um café da manhã especial também pra gente. Vamos ver se a gente guarda os presentes até amanhã do dia 25, quem sabe, né? Ano passado não conseguimos, abrimos antes, mas eu fico pensando muito numa manhã de Natal como uma manhã bem lenta, sabe? A gente vai acordar. Se a gente ainda não tiver aberto os presentes, a gente vai abrir. A gente vai tomar um belo de um café da manhã. Eu já tô visualizando e me animando. Então eu penso numa manhã, assim, bem lenta. Pra ir no almoço, a gente ir lá pra minha sogra, né? Então, tradição, como eu disse pra vocês, tem a ver com esse ambiente. A gente vai criar uma atmosfera. Não é que a gente faça coisas sem nem saber por que a gente tá fazendo. Mas a gente intencionalmente vai construir essa atmosfera nas nossas casas. E esse período, como eu disse, é um período mais do que propício a tudo isso. Essas são algumas ideias de tradições. Sinta-se à vontade, né, para colocar em prática alguma que você achou interessante aqui. Comenta aqui embaixo quais são as suas tradições, aquelas que você já tem estabelecidas aí na sua casa. Você pensar intencionalmente naquilo que você está construindo para a sua família é muito importante. Então aproveita essa época do ano para pensar nisso. Que atmosfera você está construindo, você está criando,
que história você tá contando, né, aí no memorial da sua família. É isso, gente. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem um like pra mim, que é muito importante. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo da igreja, que isso me ajuda demais. Deixa um like pra mim, hypa esse vídeo se aparecer essa opção pra vocês. Antes de me despedir, eu quero mais uma vez agradecer aos apoiadores aqui do canal. Inclusive, quero criar a tradição de fazer sorteios, né, no Natal pros apoiadores. É isso, gente. Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.